De Deus, estenda vossas mãos para o servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te render graça, meu Pai, por o Senhor permitir e nos dar essa oportunidade, meu Pai, de se reunirmos, meu Pai, e bendizemos teu santo nome, meu Pai. Grande é a sua presença dentro desta casa de oração, meu Pai. Eis aqui o teu servo, meu Pai, que está com a incumbência, meu Pai, de trazer a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Usa-o, Pai, de uma forma sobrenatural. Fale conosco, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já tem plantado no coração do teu servo. E a igreja toda diga: Saúde a todos na paz do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me proporciona. Quero desculpar os irmãos pelo horário que eu cheguei. Eu estou desde 8 horas da manhã, não dormi à noite. Desde 8 horas da manhã estava no cartório resolvendo os problemas, né? Quem não sabe, minha sogra faleceu. E a gente estava resolvendo alguns probleminhas ali. E correndo, atravessando a balsa. Só justificando os irmãos, tá certo? E peço oração, né? Oração pela vida do meu sogro, minha esposa, pela minha casa, né? Precisamos de oração, tá bom? Livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17. Vou ler o versículo da palavra do Senhor aqui. A parte B, que diz assim: 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 17, a parte B diz assim: e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos orar? Eterno Deus e maravilhoso Pai, agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos, que aqui o Senhor nos proporciona essa oportunidade tão generosa, gloriosa de estarmos aqui para glorificar o Teu nome. Que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor vem falando através da boca dos teus filhos. Que o Senhor continue abençoando de uma forma poderosíssima, Senhor. Continue conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém. Agradeço a Deus, o nosso irmão Gustavo, né? Deus abençoe pelo convite. Mas antes de chegar nesse versículo da palavra de Deus, quem o escreveu, né? Eu gostaria de só trazer a memória, só falar um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo. Nada que você vai ouvir nessa noite é aquilo que você já não ouviu, né, irmãos? Aquilo que alguém já pregou, o irmão já falou. Mas trazer a memória, aquilo que nos traz a esperança. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, eu gosto muito desse versículo, quando ele diz assim, capítulo 3, verso 1, ele diz que não cansa de dizer as mesmas coisas. Para mim não é enfadonho, né? Outras traduções dizem, para mim não é cansativo estar repetindo as mesmas coisas, até porque é segurança para vós, é segurança para nós, né? No meio de um mundo tão turbulento, né? Tantas doutrinas, né? E a Bíblia diz que nos finais de tempo, né, alguma apostataria da fé, né, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela cauterização de homens que proferem mentira, negando-se o casamento e a abstinência de alimento, né? Então a gente deve ficar atento, esperto. E de que forma a gente deve ficar atento e esperto? Lendo a palavra de Deus. Oséias falou isso no capítulo 4, verso 6. O meu povo, ele perde a batalha, porque lhe falta conhecimento. Outras traduções, o meu povo é vencido, porque lhe falta conhecimento. Jesus vem dizendo, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Só através de Jesus. Mas é interessante, quando a gente lê a respeito do apóstolo Paulo, até porque ele é um exemplo, né, para nós. No capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, olha que coisa interessante. Deixa eu correr rapidinho aqui, para que você entenda, né, que coisa tremenda é o Evangelho.
e sofrer pelo amor de Cristo na época, né? Os irmãos, para ele era honroso, né? Sofrer perseguição, ser lançado na prisão, os irmãos davam glória a Deus por isso, né? E nós, muitas das vezes hoje o evangelho, o camarada sofre, né, perseguição, né? Alguém olhou com cara feia, está perseguindo. Os irmãos não sabem o que é perseguição, né? Os irmãos não têm noção de que é perseguição, né? Então veja bem, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, no verso de número 3, diz a Bíblia Sagrada, né, que Jesus, depois de, por 40 dias, né, ele morre, ressuscita, passa 40 dias, esses 40 dias ensinando a respeito do reino, orientando o seu povo, o seu servo, e dando instruções para que ele não se ausentasse de Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder. No capítulo de número 1, no verso 9, eu estava conversando com a minha esposa, no verso 9 diz a Bíblia que Jesus estava sendo levado às alturas, Jesus sendo levado às alturas e os irmãos olhando ele subindo as nuvens. No verso 9 diz a Bíblia que eles fitaram os olhos, eles não tiravam os olhos. Então 2 varões se aproximam, a Bíblia diz, no verso de número 11, os varões bradam dizendo: varões Galileu, por que vocês olham para o céu? Esse Jesus que está subindo, você vê subindo, vai descer da mesma forma que você está vendo subir. Jesus vai voltar, isso é fato, né? Isso é real. Jesus fez uma promessa e nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. No capítulo de número 1 ainda, no verso de número 26, como Judas pegou o seu destino, o seu caminho, no capítulo 1, verso 26, precisava arrumar mais um servo para completar os 12, e no capítulo 1, verso 26, viram Matias, um homem temente ao Senhor, e o escolheram pelo Senhor para que completasse. No capítulo 2, a Bíblia diz que descida do Espírito Santo, o poder de Deus caiu, foi o que disse o profeta Joel, que no final dos últimos tempos, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso se cumpre no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, né? E aí Pedro, seu discurso tremendo, na primeira pregação dele, 3.000 almas aceitam o Senhor Jesus. A igreja está crescendo, né? O poder de Deus é manifestado, a promessa é cumprida, aquilo que o Senhor fala se cumpre. No capítulo de número 3, eu acho interessante que Pedro vai ao templo e tem um aleijado, um coxo, desde de nascença, né? E do ventre da sua mãe nasceu aleijado, está ali pedindo esmola, espera de Pedro e João uma esmolinha, mas Pedro e João tinham muito mais da parte de Deus, calabácia, para dar, irmãos amados, àquele homem. O Senhor tem muito mais para nos dar, irmão, da sua parte. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele, fitando os olhos, disse: ouro, prata também eu não tenho, mas o que eu tenho, estou dizendo para você: levante, tome o seu leito e vai embora. Ele pula, Deus faz o milagre, ele entra no templo glorificando e exaltando o nome de Jesus. É evidente e claro que nada, irmãos amados, quando as coisas estão crescendo, a obra de Deus está crescendo, as coisas, é evidente e claro, isso é normal, isso sempre vai acontecer. Se levantar algumas pessoas, um Anás, um Caifás da vida, para tentar brecar, para tentar intimidar, e foi isso que aconteceu, Pedro, no capítulo 4, Pedro e João é levado ao Sinédrio, e levando ao Sinédrio, intima eles, fala com que eles param, mas eles estavam cheios do poder de Deus. E quem está cheio da graça, quem está cheio do poder de Deus, irmão, quanto mais manda parar, ele está dizendo: Jesus salva, liberta, transforma e leva para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que simplesmente só deram uma coça, deram uma surra nele e mandaram embora. No capítulo de número 5, a mentira, ela quer reinar no meio do povo de Deus, e a Bíblia diz que acaba morrendo Ananias e Safira, porque recebe uns bens e eles agora... Porque olha só, irmão, a questão ali não é o bem que ele recebeu, porque aquilo que é seu, se você quiser dar, você dá, se não quiser dar, ninguém é obrigado, aquilo que é meu,
aquilo que Deus me deu. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu quiser não dar. O problema foi a mentira. E a mentira, a pessoa corre o grande risco de morte, seja espiritual, seja morte física. O bom é se esforçar para andar na verdade. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E a Bíblia diz que é a primeira morte dentro da igreja, Ananias e Safira. E é interessante, quando Ananias chega, Pedro diz assim: você vendeu a propriedade. Quando eu li isso, sabe o que vinha na minha mente, irmão? Vinha assim o Senhor dizendo assim: eu estou te dando mais uma chance para você mudar. Mas ele não quis, ele se vendiu. Pô, caiu. A mulher veio de Ananias, e Deus não é injusto com ninguém, Não pense o marido, a mulher, Tem a mulher que quer ser mais santa do que o marido, ou o marido mais santo que a mulher. Isso, as bênçãos não vêm enquanto não entra em acordo. Isso é bíblico. Não entrar em acordo, não tomar tenência e se converter, não adianta. Melhor, porque são bênçãos impedidas. Então ele é justo. Então ele pergunta para Ananias, ele responde. Quando a mulher chega, Deus pergunta para ela: usa o servo de Deus, vendeste você, era Deus, eu vou te dar uma oportunidade também, da mesma forma que eu dei a Ananias. A Bíblia diz que ela mente e ela cai e morre. Mas a Bíblia diz que com essa atitude havia temor no meio da igreja, temor no meio do povo de Deus, e a igreja crescia. Quando a igreja crescia, irmão, aí vinha Anás e Caifás. Caifás era uma desgraça. Pense, ele tinha uma quadrilha para perseguir o Senhor, para perseguir os filhos de Deus. Era terrível. Caifás era um homem terrível, irmão, Anás, então aquele negócio todo. Então o que acontece? Existia um homem na época chamado Gamaliel. Gamaliel, ele com uma visão muito ampla, porque tem pessoas que abrem a boca, saem falando aquilo que não é para falar. Irmão, é importante, antes de você abrir a sua boca ou falar alguma coisa, pensa duas vezes, para que você não se machuque, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, Cada ação traz uma reação, quer seja boa, quer seja má. Gamaliel era um homem experiente. Diz a Bíblia que ele era venerado. Havia um temor, as pessoas olhavam respeito na sua fala. Então ele chegou e disse assim no capítulo 5, lá para o verso 30 e pouco, ele chega, ele olha para o povo, e quando ele olha para os irmãos, olha para o sinédrio, chama eles e diz assim: vou falar uma coisa para vocês, escute com atenção, essa perseguição que você está tendo com esses homens. Olha, deixa eu te dizer, você lembra de Teudas? Teudas levantou 400 homens com ele, fez aquele fuzuê, mas ele morreu, e tudo se dispensaram. Judas fez a mesma coisa, arrumou um grupinho, e esse grupinho começou a crescer, mas ele morreu e todos se dispensaram. Mas olha, esses homens daí, olha, se for como eles, vai passar, tudo isso passa. Mas se não for, tome cuidado, porque você pode estar brigando com o próprio calabaça. Tome cuidado para você não estar brigando com o próprio Deus, se levantando contra o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja crescia. No capítulo de número 6, olha só, havia o crescimento grande da igreja, e por se crescer a igreja, era necessário, irmãos amados, o quê? Levantar homens, irmãos, piedosos, amorosos, para cuidar das viúvas, porque os apóstolos disseram assim: não é justo para nós, não, e essa área, como está crescendo a igreja, essa área não é para nós queremos nos dedicar à palavra, o ensino, e precisamos levantar 7 homens aí que cuidem dessa área, e entre eles foi levantado Estevão. Estevão foi separado ao diaconato, mas na verdade Estevão não gostava de ficar muito servindo a mesa, o negócio dele era estar na rua, era estar dentro do templo dos judeus, pregando nas sinagogas, sendo, irmãos amados, muitas das vezes caluniado, chutado para fora, mas ele não queria saber, ele estava cheio do Espírito, e quem está cheio do Espírito tem liberdade, é liberto para pregar a respeito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele pregando, alguns ouviam e se convertia, mas outros cheios de demônio colocavam a mão no ouvido para não ouvir, mas ele continuava
continuava falando. Inventaram uma mentira contra Estevão, e essa mentira causou com que viesse contra Estevão, mas ele vai em sua defesa. No capítulo de número 7, a Bíblia diz que ele pregando, irmão, arrastaram Estevão, e quando arrastam, arranca as suas vestes. Quando arranca as suas vestes, jogam ela. No capítulo 7, verso 58, a Bíblia diz: aos pés do mancebo chamado Saulo. Saulo estava lá, ele poderia fazer alguma coisa, mas na cabeça dele, na concepção dele, achava que estava brigando por uma boa causa. Tem muita gente assim, irmão. Ele coloca na sua mente, fixa a sua mente, irmãos amados, cauteriza ela e acha que está certo, mas antes de achar que está certo, não vai orar, vai pedir a Deus direção, porque Deus, calabaia sérgia, Deus vai te dar a direção e você vai marchar glorificando o nome de Jesus. Esse é o problema de muitos crentes, irmão. Bate no peito, lê um versículo da palavra de Deus, já acha que é o tal, é o pregador. Eu faço e aconteço. Não é assim que funciona, meu irmão. Paulo, irmãos amados, estava lá, poderia fazer alguma coisa e não fez. Mas quanto mais apedrejava Estevão, a visão se abria. Calabácia. Olha o que é que Deus está dizendo aqui para falar para você. Quanto mais hão de apedrejar, Deus vai abrir a tua visão. Xarabacalamanto quiminacia. Quanto mais apedrejar, mais você vai dizer: eu vejo os céus abertos. Não é por aí, Ele está no nosso meio para nos abençoar. Paulo sai dali, Saulo sai dali. E quando Saulo sai dali, irmãos, ele sai convicto. Não, agora eu vou arrebentar mesmo. Ele achava que estava lutando por uma causa justa. Na cabeça dele era aquilo e acabou. Fixou e ele disse: não, essas pessoas são tribulosas. Eu tenho um Deus, eles querem se levar. A cabeça dele era essa. Então ele sai dali. No capítulo de número 9, ele vai, irmãos, aos sacerdote diz: eu quero carta. Para que você quer carta? Eu quero ir a Damasco, eu quero pegar, eu quero matar, eu vou jogar na cadeia, vou espancar, mas eu vou para cima. Mas enquanto ele ia para cima, a Bíblia não diz, mas imagino eu, o Senhor de lá disse: vou te pegar na estrada, calabaiacé, na estrada de Damasco. Você vai ter uma conversa, vou ter uma conversa com você, para você tomar tenência e se pôr na posição. Alabácia. Você vai esperar Jesus pegar você e dar-lhe um chacolejo, um sacode bom, para você tomar tenência, meu irmão. Hoje é dia de você dizer: estou aqui, Jesus, manda, porque eu quero me aprumar na tua presença. Então ele vai, mas só que quando ele vai, a intenção dele era prender. Na estrada de Damasco, ele cai. Eu não sei onde foi que arrumaram um cavalo, irmão. Eu não sei, não vou falar desse cavalo porque eu não vejo. Mas ele cai, a Bíblia diz que ele cai. Quando ele cai no clarão, uma voz brada e diz: Saulo, 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 por que você me persegue? Irmão, olha só, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pergunto para os irmãos, quem ele estava perseguindo? Não era a igreja? Quem está lhe perseguindo não é, irmãos amados, não está lhe perseguindo propriamente dito, mas quem está lhe perseguindo, persegue a Jesus. E Jesus se levanta do trono, viu? Ao seu favor. Seja em casa, no trabalho, na igreja, seja onde for, quem se levanta contra você não é contra você,
que está se levantando, mas é contra aquele que te criou, aquele que te conhece desde o ventre. Jeremias capítulo 1, verso de número 4, e veio a minha palavra do Senhor. Verso 5, antes de você ser formado no ventre materno, eu te conheci. Antes de você ter saído da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei. Ei, quem é o profeta aqui? Levante a mão, dá um glória. Alabácia! Ele entra com um pensamento de fazer coisas terríveis. Agora ele entra pianinho, porque entra cego, sem visão, materialmente falando, cego. Ele entra para matar, para jogar, para dar surra nas pessoas. Agora ele entra pianinho. E o Senhor disse assim: vai a tal lugar. Ele fica. O Senhor Jesus já se revela a Ananias, dizendo: Ananias, eu preciso de você para fazer uma grande obra. O que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, vai à casa de Judas, rua direita, tal, lá vai encontrar um homem por Saulo, vai orar por ele. Ele está lá, está esperando a oração para que a vista dele se retorne. E interessante que Ananias, e está cheio de crente assim, que gosta de questionar, né? Não, Senhor, ele é violento, vou fazer não vou não, vai sim, você vai, vou não, ele é matador de crente, perseguidor, gosta de meter na cadeia. O Senhor quer que eu fale? Quem é? Esse é o problema de muita gente. Não vou não, aquilo não vale nada não, vale sim, aquilo o Senhor não troca pelo mundo inteiro. Não vou não porque ele me afrontou, não vou não porque ele se levanta com... Vai porque tem uma obra... Calabácia, chuque me diga sai. Vai porque tu vai ver a diferença quando tu abrir a boca. É um vaso para pregar aonde você não pode entrar, ele vai entrar. Vai porque para mim ele é um vaso para levar a minha palavra aos reis, aos israelitas, ao gentio, a todo mundo. Ele vai, ele ora, e quando ele ora, restaura-se a visão. Restaurando a visão ampla, a fé no Senhor, Saulo começa agora a pregar, pregar a palavra de Deus. Ora, entrou para aprender, agora entrou para mudar a vida. Mas diz a história, alguns historiadores dizem que ele estudou 3 anos, outro estudou 15 anos. Eu não sei, eu não vou entrar muito nesse mérito não, eu só sei que ele se preparou. Fale comigo, ele se preparou. Fale mais forte, ele se preparou. É o que acontece com muitos crentes hoje. Lê um versículo da palavra de Deus, não, já sou pregador, pega a Bíblia e já acha que é o bambambam. Na primeira luta fica no meio da esquina. Você vê, está firme, daqui a pouco, onde é que está o homem? Onde é que está o homem que batia tanto na igreja? Onde é que está o homem que chamava tanta atenção da igreja? Onde é que está o homem que metia só cajado em cima? Aonde é que está o homem? Eu sempre costumo dizer que esses camaradas que batem tanto na igreja, se apertar, tem um pano fundo escuro por trás. Teve um que teve a coragem de dizer para mim, um que teve a coragem, não vou citar nome, mas um que teve coragem, na igreja gosta que bata mesmo. Digo, vai tomar tenência, Jesus vai te pegar. Então, quanto mais, irmão amado, olha só, então ele se prepara. No seu preparo, no capítulo 13 do livro de Atos, ele vai à sua viagem missionária, e ele vai pregando, fundando igreja. O camarada, ela está terrível, viu? Deus usou ele mesmo no profundo. Quando ele chegava, era uma autoridade fora do comum, o apóstolo Paulo. Então ele, na primeira vez, levou com ele Marcos no meio do caminho, Marcos não aguenta o trancão. Sabe aquelas pessoas que é fogo de palha? Vamos, toma um chuto, mas na hora que o negócio aperta, recua. Olha só, não vou citar nome não, eu tinha as pessoas dizem que no mundo a gente não tinha amigo. No mundo eu tinha amigo mesmo, irmão. Irmão disse assim, vamos fazer isso, vamos. Se você morrer, eu estou junto. A gente tinha pessoas assim, amigos mesmo, que não deixavam você na mão. Aí você vem para a igreja, né? Você vem para o culto, para a igreja, e te aceita Jesus. Aí tem um que bate
nas costas. Não, é meu irmão, mas na hora uma faquinha por trás, uma faquinha aqui, um negocinho aqui, né? E Jesus é tão misericordioso, porque quem tem Jesus na fé não se deixa tombar. Pode meter a faca, quando bater, vai ser que nem uma borracha, vai voltar. Não se deixa, não se deixa. Sabe que tem que ter por trás disso. Então, veja bem, o apóstolo, um certo irmão, eu cheguei para ele e falei, o pastor mandou tal que a gente ia fazer isso aqui, né? Por cima. Vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu cheguei para o pastor, eu preciso da chave da igreja, que a gente precisa fazer um negócio assim, tal, e fulano está comigo. Aí ele do meu lado, eu falei, eu olhei para ele, aí eu olhei para o pastor, quem é que está pedindo? Eu digo, quando ele falou aquilo, eu falei bem assim, ó, não, para mim não serve para caminhar, comigo não. Porque ainda que eu falasse que eu não falei, que era nós dois para ir, ele que... Na hora que o pastor, o presidente falou, ele se arregou. Comigo não tem isso não. Se eu falar para você que eu sou, pode vir quem for. Falei, estou com você e acabou. Não tem isso, meu irmão. Sempre falo para os meus filhos e falo para os irmãos. Pode ser promotor, desembargador, pode ser advogado, juiz, o que for. Trate com respeito, mas são homens, pessoas igual a nós. Por que você está com medo? Por que eu vou tremer? São homens, pessoas. Eu não posso desrespeitar. Eu estava pregando, fui pregar na casa de uma irmã, uma senhora, que ali se rendeu. E aí ela com a santinha dela, né? Santinho. Vocês são crentes, vai falar da minha santinha. Eu digo, não, vou não, deixa ele lá. Não tem nada a ver com ele, só deixa eu entrar na sua casa. Não, mas vocês crentes gostam de descer o pau no meu santo. Eu digo, eu não. Não quero falar, ele está acomodando lá, vai fazer alguma coisa? Vai não, deixa ele lá. Quando eu entrei na casa dela, o padrinho Cícero estava sem cabeça. Eu disse assim, ele deve ter feito alguma coisa errada, para arrancar a cabeça dele, porque geralmente é isso, né? Eu sou do Nordeste aí. Quando o santo não cumpre, põe ele cabeça para baixo, corta a cabeça, é uma coisa judeia mesmo, do boneco. Esse é fato. Pregamos Jesus. A filha caiu endemoniada. Se assustou, apavorou. Chama médico. Chame ninguém não. Começou, não chame ninguém não. Só assista. Sai, Satanás, vai embora. Deus deu vitória. Não precisou brá, não precisou muita... O diabo foi abrir a boca, cala a boca, eu não quero conversa não, sai fora. Porque tem crente, irmãos, que fica pagando para o diabo querer envergonhar hoje. Já viu isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Uma vez eu fui no encontro de casal e o pastor não me interessa, não quero saber da vida dele, ele não me interessa. E o cidadão que pegou o microfone começou a falar, o diabo se manifestou. Quando o diabo se manifestou, aí o diabo de lá, aí foram pegaram até me jogaram a cabeça dele na pilastra, queria expulsar a base do karatê. E eu estava no jejum mais ou menos uma semana. E aí, quando o diabo olhou, o pregador subiu para falar, o diabo abre, quando ele foi abrir a boca, não. Estava cheio de gente, né? Aí o diabo ia abrir para falar alguma coisa, cala a boca! E saia dele! Puf. O nome de Jesus foi glorificado. Não admita que ninguém levante calúnia contra o seu irmão. Ele está errado, vai lá, dá um conselho bom. Dá um conselho, chama atenção no particular, que isso não vai tirar o mérito, irmão. Você repreender ele no meio de todo mundo, para quê? Passar vergonha? Chama ele no particular, chama duas testemunhas, como manda a Bíblia. Vem cá, bater, vem cá. É assim. Tome tenência, meu irmão, se converte, porque não o diabo vai te catar por aí. Isso não vai tirar o teu mérito. Paulo, irmãos amados, agora leva João Marcos. Na hora que o sapato aperta, ele volta. Quando ele volta, no capítulo 15, Paulo vai na sua segunda viagem missionária. Aí João Marcos quer ir. Aí Paulo disse, vai não. Quando ele disse, vai não, irmão, aí a confusão gerou. Mas fale comigo, sempre tem um Barnabé. Fale forte, sempre haverá um Barnabé. Quem é o Barnabé? Barnabé é aquele, irmão, que não fermenta. Barnabé não chegou e disse, Paulo é metido, não. João Marcos, vem para perto de mim. Paulo é um homem de Deus, não está na hora, você precisa se preparar, meu irmão. Vem para cá, deixa Paulo.
e Paulo vai na sua segunda viagem missionária. Entre todas as cidades que ele entra, vai para Antena, cai na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto ele encontra, está lá no capítulo 18, do livro de Atos dos Apóstolos. Cai na cidade de Corinto e encontra duas pessoas, casal que foram expulsos de Roma. Cláudio, o imperador, mandou os judeus tudinho, sai daqui, expulsou tudinho de Roma, vai procurar teu caminho. E entre eles estavam esses irmãos. Quando Paulo viu, chamou os irmãos e disse: me ajuda a caminhar. Diga para o teu irmão: me ajuda a caminhar, meu irmão. Fala forte: me ajuda a caminhar, meu irmão. Ajuda, irmão, eu preciso de você. Meu irmão, olha aqui, quem está falando, pastor Tênio, que não sou nada, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu estou dizendo para você de toda a minha alma, eu preciso da sua oração. A minha casa está precisando da sua oração. Eu preciso da sua ajuda em oração, meu irmão. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu preciso de oração. E aí quando ele chega, o apóstolo Paulo, geralmente ele já chega plantando a igreja, foi trabalhar fazendo tenda, mas ele ia na sinagoga, pregava o evangelho, e alguns aceitavam, e outros não. E a gente tem que ter uma sabedoria, meu amado. Pessoas que vão ouvir você bem. Tem pessoa que vai dizer: sai daqui, rapa, cai fora, vaza. E não adianta você bater boca não, pega suas coisinhas e vai embora. Bata o paletó, ou senão, estou livre do teu sangue, mas vou continuar orando. Acabou. Discutir por quê? Quer ser insistente? Tudo bem, eu espero outro dia estar mais calminho, vai lá. Não adianta. Quando uma pessoa está com uma mente convicta do negócio, não você querer ficar, você vai arrumar confusão. Espere o tempo certo. No tempo certo você entra, e quando você entrar, vai entrar solando. E aí o cidadão vai saber quem é o Senhor na sua vida. Amém? Paulo chegou na sinagoga, um aceitava, outro não. Pegaram ele, expulsaram ele. E ele pegou também, bateu as suas vestes e disse: olha, do seu sangue eu estou livre. Mas isso não trouxe alegria no coração de Paulo. E o que é que ele faz? Ele vai para a sua casa, vai meditar. A Bíblia diz no capítulo de número 18, verso 9 e 10, que ele está, talvez, eu não estava lá não, mas vamos imaginar, está triste, porque as pessoas não quiseram aceitá-lo, ouvi-lo. Então aquilo trouxe a ele uma intimidação, mas Deus brada do céu: Paulo, não se deixe intimidar, e não tenha medo, porque ninguém vai lançar a mão de você. Eu estou com você. Abra sua boca e fale, porque muitas almas eu vou salvar. Calabácia, nesse lugar. Não pare, meu irmão, não pare com a palavra mal colocada, com a intimidação de alguém. Continue abrindo a boca e pregando a palavra, porque ali Deus tem muitas vidas a libertar. Agora não é no seu tempo. Fale comigo, é o tempo de Deus. Paulo sai dali, monta a igreja, 1 ano e 6 meses, na cidade de Corinto, pregando, ensinando, tal, montou a igreja. Dali, ele vai para Éfeso. Olha só, quando ele vai para Éfeso, já não vai muito bom, os probleminhas na igreja de Corinto. Por quê, irmãos? Esse versículo que o irmão tirou, né? Olha só que coisa interessante. Ele saiu dali e foi para Éfeso. Em Éfeso, no capítulo de número 1 de 1 Coríntios, versículo de número 11, a família de Cloé mandou dizer a Paulo: olhe, tem problema na igreja de Corinto, e o problema é sério, há problema sério, tem problema que não, olha, aí ele começa a falar a respeito da imoralidade, ele começa, por quê? Porque o povo queria trazer as coisas do mundo e viver no mundo e dentro da igreja. Então o que acontece? Ele fala da sensualidade, ele fala da idolatria, ele fala do casamento, ele fala, irmãos amados, de tantas coisas, até mesmo da ceia do Senhor. Quando ele ouve falar
até, quando ele ouve falar, olha só, no capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, havia um cidadão que pegou a mulher do pai, olha, irmãos, fornicou, a fornicação dentro da igreja. Então, quando ele ouve isso, então ele escreve a carta a 1 Coríntios. Só que quando ele escreve a carta a 1 Coríntios, no meio do caminho, a carta some, ela evapora. Mas como o crente é insistente, como o crente, irmãos amados, insiste, ei, não volte atrás na primeira pancada, não, insista um pouquinho, né? Tem gente que na primeira quer, não se intimide, não. Então ela some. Quando ela some, ele pega e diz assim: vou escrever de novo. Aí ele escreve de novo. E aí ele escreve o que está acontecendo, a imoralidade. Ele escreve tanto. Ele escreve que até na época, no dia da ceia, irmãos, tinha alguns que comia muito, outros que não comia nada, né? Porque tem gente que é esperta demais, tem gente que é sonso demais. Já viu a pessoa que é sonsa? Eu não comi porque você também tem que vigiar. Vai, pega um negocinho, fica esperando todo mundo comer, aí fica sem nada mesmo. Mas tinha um que já era glutão demais, já ia lá e já pegava um monte, já pegava tudo, aí virou uma bagunça na ceia, né? Porque como que era na época? Era o seguinte: cada um levava algumas coisas nessa situação aqui, e eles se reuniam, né? E aí ceava o Senhor. O que estava vendo? Estava vendo que um bebia demais e outro bebia de menos. Por isso que ficava embriagado, né? Outro comia demais, ficava com buchão, né? Nós estamos precisando até fazer um jejum, né, irmão? Cair num... comia demais, outro comia de menos. E aí gerava uma confusão. Então ele fala: é isso? Eu vou louvar a Deus por isso? Não foi isso que eu aprendi do Senhor. Por isso que ele disse no verso 28 do capítulo 11, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, a carta foi tão forte, olhe para mim, a carta foi tão pesada, que os irmãos sentiram um impacto na alma. Quando os irmãos sentiram um impacto na alma tão violento da palavra, eles temeram. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou no livro de 2 Coríntios, então vou escrever a segunda. Aí escreveu a segunda, se perde no caminho, ele escreve uma quarta carta, que é a 2 Coríntios. Aí ele escreve, por isso que ele escreve no capítulo 5, verso 17, você não me fala a memória: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que é que ele estava dizendo? Para que ficar remoendo coisas passadas, meu irmão? O negócio agora é daqui para frente. Olha para frente, o autor e consumador da fé é Jesus. Deixa essas coisas velhas, abandona essas desgraças. Agora tudo se fez novo. Olha para frente, marcha glorificando o nome de Jesus. Muda cada dia a tua vida para melhor na presença de Deus. Mas aqui, quando ele disse assim, que aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade, algumas pessoas se confundem com isso aqui, né? Acha porque está quebrando tudo, né? Nada a ver, né? Aqui é o seguinte: ele pregava para o judeu, fala a respeito de um véu. O judeu lia a mensagem e não se abria para ele. Eles iam e não entendia. Mas aqueles que liam e o Espírito de Deus entrava, a mente se abria e eles eram libertos, transformados, restaurados. Eles eram livres para pregar o Evangelho. Eles eram libertos das mazelas. Os olhos se abriam e eles entendiam. Por isso ele disse: aonde o Espírito de Deus está, aonde o Espírito de Deus entra, a mente se abre, e você agora começa a ser uma nova pessoa. Você agora começa a ter um entendimento da Escritura, porque eles liam e não entendiam, era uma cegueira espiritual. Ele está dizendo aqui: quando o Espírito de Deus ele entra, a cegueira espiritual vai embora, e a mente se abre, e você começa a caminhar e pregar a fé a Jesus, o Nazareno.
Por isso, aonde há o Espírito de Deus, há libertação. No capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. E graças a Deus que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, nos entrou em nós e rasgou esse véu, essa cegueira que nos tapava, e hoje você conhece a fé. E se você conhece, você tem hoje a vontade e o prazer de dar glória a Deus, dizer aleluia, de pregar que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu, que Jesus continua transformando. Isso é real. Por quê, pastor? Porque no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1, certamente aquele dia vem sim, arderá como fornalha, de certo que nenhum soberbo, nenhum que comete impiedade, serão como retolho no dia que estão para vir. Mas no verso 2 ele diz para nós: mas para você, meu irmão, para você que espera no Senhor, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo de suas asas, correrei, saltarei, como um bezerro liberto na estribaria. Ei, você, irmão, Deus abriu a sua mente e foi para você glorificar, falar do amor de Deus, viver uma nova vida, deixar as coisas velhas e dizer: Ele é comigo, eu vou continuar. Se quiser se encher do poder de Deus, da graça do Senhor, se quiser pular, profetizar, isso é bíblico. Há tempo para todo propósito. Camarada chegou para mim e falou assim: para que isso? Falou para mim, que tem gente que é exagerado demais, né? Tem gente que não sabe moderar as coisas. Para que isso? Pular, falar em línguas estranhas. Mas rapaz, é tranquilo com ele. Mas rapaz, não teve um momento. Não, a Bíblia não deu um livro de Eclesiastes que há tempo para todo propósito, não é? Não está escrito que há tempo é? Então, tempo da palavra, todo mundo escutou direitinho. Agora na oração, pode nem dar um pulinho, entrar no mistério. Rapaz, deixa a gente em paz. Vai para lá, sai de mim, sai da minha cola, né? Tem um pastor que me chama, ele me chama de pastor de Portinha, né? Ele diz que eu sou pastor de Portinha, porque eu sou da Nova Alvorecer, são 30 anos, 31 anos. Eles é dessas igrejas grandes. É um pastor de Portinha de garagem, mas vive me ligando para pregar. Sai do meu pé. Não é. Pastor de Portinha, mas toda hora eu quero que você vá pregar. Mas rapaz, me larga, sai de mim. Eu não sou um pastor de Portinha, né? Me deixa aqui, arrume um pastor de Portão. Mas me deixe. Se você não quer falar em línguas estranhas, me deixe. Se você não quer cair no manto do Senhor, me deixe. Se você não quer gritar, dar uma aleluia, está caladinho, eu lhe respeito, mas me respeite. Ô bando de gente invasor de propriedade alheia, cuida da tua vida e deixa eu. É um formalismo. Eu respeito o seu formalismo. E não julgo porque alguém dá aleluia mais alto, outro não dá, que está cheio. Eu não julgo por isso. Mas pare de invadir a privacidade alheia. Faça a sua parte e todo mundo vai alcançar aos céus. Porque tem um irmão que o pastor está pregando, ele não dá um aleluia, mas ele chora, sinta a presença de Deus. Quem sou eu para dizer que ele é um crente frio? Ou quem sou eu porque eu tenho que dar um aleluia? Ele é melhor. Conversa fiada. Sai de mim, Satanás. Sai do nosso meio. Cada um vai servindo a Deus. Ai, os dedos. Não tem nenhum igual. Aí eu falei para o cidadão. Ele falou assim: mas para que isso? Eu digo: tá bom, vou lhe dar um exemplo. E você deve dar esse exemplinho aí. Pega esse exemplo aí. Vai dois camaradas na chuva. Vai dois camaradas andando. O céu tá bom. De repente fica nublado. Duas pessoas andando. De repente dá um temporal e cai o pingo de chuva. Um vai embora, cai o pingo, mas o outro você vai.
Não é? Aí, um recebe o pingo de chuva, mas continua tranquilinho. Mas o outro recebe, né? Está aí o maior exemplo. Quando Deus derrama o seu poder, um é tranquilo, mas o outro quer pular, quer entrar no mando. Não pode quebrar as cadeiras, né, irmão? Porque aí não pode não, segura ele para não quebrar, que a cadeira é cara, né, irmão? Mas, sim ou não? Porque onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ficar de pé? Amém, amados? O problema, qual é o problema? Eu já enfrentei tudo isso. Uma vez o camarada botou o dedo na minha cara assim. Eu, pai de família, com barba na cara, botou o dedo na minha cara assim. Seu pastor safado, você não serve. Botou o dedo assim, botou o dedo. Aí eu saí dali tranquilo. Aí quando eu saí, eu fui fazer uma visita, né? Quando eu saí, aí Deus botou uma missionária com uma menininha. Se escandalize não, que eu vou dizer, viu, irmão? Eu sou ser humano, como todo mundo. Aí. Pastor, o senhor vai para o centro? Eu digo, vou. Mas eu estava numa paz tão grande, o camarada me xingou, botou o dedo na minha cara, só faltou da mim, só não deu porque eu me levantei. Quando eu me levantei, aí ele viu que eu era maiorzinho, aí ele se afastou. Aí eu estou saindo, aí está missionário, o senhor vai para o centro? Eu digo, vou, eu vou para o centro, mas eu vou para a Vila Edna e tal. Pode me dar carona? Eu digo, dou. Mas eu estou em paz. Aí eu cheguei no Avelino. Quando eu cheguei no Avelino, ali no Avelino, né? Aí o braço começou. Eu olhei para a minha mão e a minha mão começou. Aí o satamoito pula cerca, né? Aí soprou no meu ouvido, né? O cara chamou você de safado, pastor safado, você é pai de família, 3 filhos. Volta lá. Eu digo, vou voltar. Quando eu digo, vou voltar, aí a missionária nas minhas costas. Pá! O que está acontecendo, pastor? Olha para frente e vai embora. Eita, que mulher. Eita, que mulher terrível. Quando eu lembro daquilo ali, até as minhas pernas até tremem. Ela olhou para mim, cala a boca, pastor. Você vai fazer o quê? Eu falei para ela, me chamou de safado. Isso nunca aconteceu comigo. Vou voltar. Ela disse, para onde? Vai embora, pastor. Vai embora. Deixa que Jesus trata. E Deus tratou, viu? 13 anos de cadeia. Deus tratou. Quero dizer uma coisa para você. Eu sei que muitas das vezes, a gente como ser humano, né? Os camaradas falam umas coisinhas. Todos nós temos sentimento. Na Vila Edna mesmo, eu estou chegando com a minha família. O camarada aí atravessou na frente do carro. Olha só. Eu com a minha família vindo do culto. Glória a Deus. Na frente do carro, ficou na frente do carro, pegou uma garrafa, um negócio de cerveja, né? Uma garrafinha, uma latinha, e olhando para mim. E eu estou esperando ele sair da rua, sozinho. Eu e ele na rua, minha família. Ele olhando para mim. Aí o satamoito aqui. Sou satamoito, só para. Leva ele no capu. Aí o outro, não, senhor, não, tu é crente, rapaz. Não faço não, espera mais um pouquinho. E o outro, não, leva ele no capu. Não, tu é crente. E eu ali, daqui a pouco ele cansou. Saí, eu digo, obrigado, fui embora. Amém? Qual é a diferença de um para o outro? Olhe para mim, qual é a diferença? A tentação vem para todo mundo. A tentação vem para todo mundo. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Qual é a diferença? A diferença é de um que diz, eu não quero. E a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele? Calabaça, xarabacalamande, rébia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A diferença de um a um se abraça. Aí se arrebenta. O outro diz, eu não quero. Aí o Senhor diz, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jeová alvorará.
Nessa noite, quem sabe, mais uma vitória da parte de Deus você está recebendo. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado, Senhor, pela vida, meu Deus amado, de cada um que aqui está. Deus, venha nos fortalecer, venha nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua palavra. Abre os nossos olhos a cada dia para que possamos ver de longe as coisas que provêm do Senhor e as coisas que não provêm. Não seja cansativo nem fadônio, Senhor, as nossas palavras perante o Teu altar na noite desse dia, mas que ela chegue como essência suave do céu. Tu possa enviar os Teus anjos e acrescentar em nós mais uma bandeira da vitória. Entra na vida espiritual, na vida sentimental, no leito conjugal, na vida física, profissional, ministerial, meu Deus, em todas as áreas, na vida familiar. Entra nesta noite, age de uma maneira poderosa, enche do Teu poder, meu Deus, e da Tua graça. Coloca no coração de cada um de nós a cada dia o desejo de deleitar na Tua palavra, porque como está escrito, deleita-te na Tua, Senhor, e o Senhor concederá o desejo do nosso coração. Senhor, concede mais um desejo nesta noite para a Tua glória. Quebra as barreiras, quebra as muralhas, faz cair por terra todo o levante do inferno e nos dá graça para caminhar na Tua presença. Livra-nos dos homens sanguinários, violentos, perverso e maligno que permeiam essa terra. Livra da bala perdida, do carro desgovernado, do assalto, a mão armada, dos sequestros. Livra dessas mazelas o Teu povo, Calabaia, Xaribicamácia. Livra o Teu povo, Senhor. No abrir da nossa boca nos dá sabedoria, no abrir da nossa boca nos dá entendimento e conhecimento, para que quando abrirmos a nossa boca cause impacto de mudança de vida no meio das pessoas, para que só o Teu nome seja glorificado. Abençoa o pastor da igreja, o bispo Edivaldo, sua casa, sua família, os obreiros desta obra. Senhor, abençoa de uma forma poderosíssima, faça prosperar mais e mais, e aonde esse povo pôr as mãos, Senhor, faça prosperar mais e mais, para que aqueles que vejam glorifiquem o Teu nome através da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que olha para mim aqui, que o Senhor continue a prosperar a sua vida espiritual, sentimental, leito conjugal, vida física, profissional, ministerial. Você que vai trabalhar amanhã, você que aqui está, aonde você colocar as suas mãos, faça o Senhor, faz assim, prosperar mais e mais e mais e mais e mais. Então aqueles que verão vai ter que glorificar o nome de Jesus através da sua vida. Amém. Quem pode dar um glória a Deus? Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe.